Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo e último vídeo dessa maravilhosa obra, Dicionário da Vida Diária, na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica, completo em um único volume, de A a Z, dos dois grandes eruditos, Edwin Yamauchi e Marvin Wilson. Se você não assistiu o primeiro vídeo, por gentileza, assista. Eu mostrei o sumário para vocês, mostrei o currículo acadêmico dos dois autores da obra. A capa é dura. Mostrei também a quantidade de páginas. Enfim, se você não assistiu, assista. Eu tenho certeza que você vai gostar do primeiro vídeo. Para você entender o segundo, esse vídeo aqui, você tem que assistir o primeiro. Eu sei que meus vídeos são longos e eu vou tentar fazer um esforço para chegar no máximo aí 25 minutos. Eu sei que é difícil, né? Que estou acostumado já a fazer esses reviews detalhados, né? E tem gente que não tem paciência. Quer uma coisa rápida, né? Não quer um vídeo de 15 minutos, para muita gente já é muito tempo. Muito tempo. Mas 15 minutos para mim é pouco, né? Para mim é pouco. Nesse segundo vídeo, eu estarei mostrando mais detalhes para vocês dessa obra, rapidamente aqui, tá? Essa obra, se eu vou mostrar aqui o que eu mostrei no primeiro vídeo, eles vão trabalhar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, desfrute de 5 a 20 páginas para cada tópico, chave sobre cultura, leis, práticas religiosas, tecnologia e vida doméstica do mundo antigo, raramente encontrado em dicionários bíblicos e obras afins, estudando a partir da perspectiva das 6 principais culturas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do mundo do Oriente Próximo, do mundo greco-romano, do mundo judaico e do mundo cristão. Então, aí, são 6 principais culturas, né? Ele vai trabalhar aqui. Então, essa parte que eu li no primeiro vídeo, estou só repetindo aqui, tá? Se por acaso você não assistiu, não viu essa parte do primeiro vídeo. Eu falo ali no começo, né? No começo do primeiro vídeo. Aqui estão os dois autores, Edwin Yamauchi e Marvin Wilson, dois grandes especialistas em Antigo Testamento e nas culturas ali, as culturas antigas, né? Como a Babilônia, a Mesopotâmia, os acadianos, os cananeus e por aí vai. Então, vamos aqui, sem delongas, mostrar mais alguns detalhes dessa importante obra, né, publicada pela CPAD. Essa obra foi lançada em 2020 e é uma obra maravilhosa. Aqui está o sumário, tá? Eles falam de A a Z, mas vai até a letra V. Vai até a letra V, tá? Eu marquei aqui, ó, tá, algumas coisas importantes. Não sei se vai dar para mostrar tudo, mas, por exemplo, estupro. Estupro. Você vem aqui na letra E, estupro. No primeiro vídeo eu falei sobre os eunucos, mostrei para vocês, aborto. Vamos pegar aqui estupro na página 716. Você vem na página aqui 716. Vamos aqui rapidamente. Olha aqui, ó, 716. Olha que interessante. Aqui, estupro. Aí você tem, ele
Ele vai fazer uma exposição aqui. O Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento falava sobre estupro? Ele começa assim, ó: a morte era o castigo por várias ofensas sexuais no antigo Israel, incluindo o estupro de uma menina noiva. Está em Deuteronômio 22, 25. Vários relacionamentos incestuosos, está em Levítico capítulo 20, versículos 11 e 12. Homossexualismo também era punido, né, com morte. Levítico 20, 13, capítulo 20, versículo 13, e também o capítulo 18, versículo 22. E a bestialidade, que era sexo com animais. Homens que praticavam sexo com animais. Isso aí era pena de morte, tá? Homens que estupravam animais, né? O burro, o jegue, o cavalo, a égua, a vaca, né? Isso é uma doença. Então, sexo com animais, o Antigo Testamento chama de bestialidade, tá? Isso é loucura. Aí ele continua: o fato de uma condenação por estupro ter levado à pena de morte indica a gravidade com a qual o Senhor e a comunidade julgava esse ato de violência. Ele continua aqui falando. Lembrando também, queridos, que há uma grande similaridade entre as leis de Moisés, tá, os 10 mandamentos ali, com o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é muito antigo, né? É mais antigo do que os 10 mandamentos. E você vê ali a similaridade. No Código de Hammurabi também tinha a pena de morte para aqueles que estupravam mulheres, crianças, né? Não tinha colher de chá. Era a pena de morte. Não tinha conversa. Tá? Então aqui ele vai explicando como funcionava o Antigo Testamento, o estupro no Antigo Testamento. Deixa eu correr aqui, que eu tenho que mostrar mais coisas para vocês. Tá? Ele vai citar aqui o caso de Diná, outros textos bíblicos, tá? O Antigo Testamento. Depois ele vai citar aqui no Novo Testamento, ele vai citar aqui a única passagem, né? Que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20. E ele fala assim, ó: não há relatos de estupro no Novo Testamento, embora o estupro não seja especificamente tratado, a condenação de porneia, porque porneia é a palavra grega que envolve ali toda a relação sexual ilícita. Então, toda a relação sexual ilícita, né, está contida nessa palavra porneia. Aí adultério, prostituição, todo tipo de pecados sexuais, tá? Que você vai ver aí várias traduções, nós temos várias, né? Você pega aí NAA, NVI, você pega aí King James, enfim, outras, várias versões que trazem como imoralidade sexual. Imoralidade sexual é a mesma palavra, se você pega o grego, qualquer dicionário de grego, ou Novo Testamento em grego, essa palavrinha porneia aí, tá? Aí ele continua: dada por Paulo, envolve inevitavelmente a condenação do estupro. Paulo exorta os crentes a considerarem os seus corpos como o templo do Espírito Santo e a fugirem de toda imoralidade. Depois de falar aqui do Novo Testamento, ele vai para o mundo do Oriente Próximo, ou o antigo Oriente Próximo, a Mesopotâmia. Aqui ele fala dos sumérios, tá? Cita aqui alguns textos. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Um texto litúrgico sumério que diz respeito à jornada de Enlil e Nilil até o santuário Tumal, nos arredores de Nippur, trata do tema do estupro. Segundo esse texto, Enlil, um adolescente, aborda Nilil, uma adolescente, às margens do canal Numbirdu. Enlil implora a Nilil
com palavras sedutoras. Ele fala assim, ó, deixe-me copular com você. Deixe-me beijar você. Copular é o ato sexual, né? Ela, porém, não concordará em ter relações sexuais com ele. Ela diz assim, ó, minha vagina é jovem e nunca aprendeu a alongar-se. Alongar-se. Meus lábios são jovens e nunca aprendi a beijar. Minha mãe ficará sabendo a respeito e dará um tapa na minha mão. Meu pai ficará sabendo a respeito e me agarrará. Ele cita a obra onde ele extraiu essa citação, né? Aqui, ó. Aí ele continua falando desse conto maravilhoso, uma informação maravilhosa, né? Ele continua aqui falando, ó, citando bastante coisa. Ele vai citar os códigos de lei da Síria, tá? As leis de Ur-Namur. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Eu tenho que mostrar mais coisa para vocês. Então é maravilhoso aqui, ó. Para você que dá aula, para você que está estudando, pesquisando, você que vai nossas igrejas, nós que somos assembleanos, nós temos o culto de doutrina. Então, no culto de doutrina, você que trabalha aí, principalmente com os livros históricos, está pregando, essas informações são importantíssimas. Quando surge o texto ali que fala de estupro, você trazer essas informações é importantíssimas para o povo saber, entender como funciona ali o Antigo Oriente Próximo. Aí você também tem as leis de Eshnuma, tá? Deixa eu continuar aqui, ó. Ele vai citando. Depois vai aqui, Anatólia, Egito, tá? Como funcionava. Maravilhoso. Depois você tem o mundo greco-romano. Ele começa pela Grécia, né? O que os gregos entendiam ou falavam acerca do estupro. Ele fala aqui, ó, os gregos não tinham uma definição rigorosa de agressão sexual, mas tanto a lei grega quanto o costume grego incluía sanções definitivas contra o estupro. Então até os pagãos, gente, era contra o estupro. Porque se você pega uma mulher à força, sem ela querer ter relações sexuais com você, isso é estupro. Não pode. Não pode. Tá? Aqui ele vai citar as palavras gregas, né? Para estupro. Maravilhoso. Vai citar o legislador ateniense Solon sobre essa questão. Aí ele continua aqui, ó, falando. O orador ateniense Lísias registra uma multa de 50 dracmas por um ataque sexual a um escravo. No seu celebrado discurso sobre o assassinato de... Esse nome aqui é muito difícil de falar, hein? Sobre o assassinato de Erastótenes. Nome complicado, né? E feio também. Meu Deus do céu. Eratóstenes. Ele defende o marido agoniado que matou um adúltero que encontrou na cama com sua esposa, citando a lei ateniense para justificar o assassinato. Aí continua aqui, ó. Tendo em vista que mulheres respeitáveis não são citadas por nome e apenas algumas mulheres menos respeitáveis são citadas por nome em casos judiciais. Parece que os casos de estupro não teriam sido processados publicamente em Atenas, já que teria envergonhado demais as famílias, especialmente os krioi, que é os guardiões das mulheres, sejam pais, sejam maridos. Aí ele continua aqui falando. Depois ele fala de Roma, o Império Romano.
também tinha leis severas contra o estupro. E é interessante dessa obra aqui que ele cita filósofos, ele cita obras de grandes escritores ali da época, né? Da época, mostrando que eles condenavam também essa prática, né? Essa prática, estupro. Então, sempre foi uma coisa assim repugnante, repugnante. Que ele fala da lei romana, tá? Ele cita Sêneca também aqui, grande pensador, filósofo, senador. Sêneca, ele foi tutor de Nero, né? Para aqueles que não sabem, Sêneca ele foi tutor do louco do Nero, imperador romano. Deixa eu correr aqui que eu tenho mais coisa para mostrar. Então tem aqui a lei romana, né? Depois ele fala do o mundo judaico, judaísmo, tá? E o mundo cristão, o cristianismo. O que o cristianismo pensa sobre o estupro? Claro, o cristianismo sempre foi contra. Que ele vai citar os pais da igreja, Jerônimo, e outros, né? Acerca dessa questão. Aí terminando, você tem a bibliografia. Todos assuntos que você pesquisar aqui, no final você vai ter a bibliografia. Tá certo? Vamos pegar outra aqui rapidamente, querido. Vamos pegar outra aqui. Eu marquei 7, mas não vai dar para mostrar. Você tem aqui leis e crimes, tá? Mas isso aqui não vou mostrar não. Mas tem aqui, como vocês viram, no Antigo Testamento, né? Era terrível para aqueles que cometiam crimes, né? Até pena de morte. Você também tem aí outras leis. Você tem aí o Código de Hammurabi, tá? Mas tem outros códigos, né? Que os arqueólogos encontraram em várias escavações arqueológicas, tá? Que puniam severamente os crimes, principalmente os crimes hediondos, né? Então, o senso de justiça sempre esteve no homem, né? Até os pagãos que não adoravam a Deus. Isso mostra a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Aqui, ó, leis e crimes, medicina e médicos, que é interessantíssimo, tá? Você pensa que a medicina hoje está avançada, de fato. Hoje você tem aí a tecnologia, mas se você estudar sobre a medicina egípcia, tá? Eles eram tão avançados na medicina que eles faziam cirurgias, abria a cabeça de um camarada, tá? Arrancava alguma coisa ali e depois fechava a cabeça, né? Mexia até no cérebro da pessoa, abria a pessoa também, né? Para tirar alguma doença, alguma coisa. Isso naquela época, gente, estamos de 4.000 anos, 5.000 anos atrás, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, Medicina e Médicos, 982 a página. Rapidamente aqui para vocês verem. 982. Vamos lá. Aqui, ó, medicina e médicos. Ele começa com uma pequena introdução. Aí, ó, no Antigo Testamento, tá? Vai citar aqui várias passagens, inclusive o sacerdote ou sacerdotes, eles tinham que ser perito em doenças. O sacerdote, ele não era só um religioso, mas um médico também, né? Tá lá em Levítico. Era o sacerdote que verificava se a pessoa estava com lepra ou não. Era o sacerdote. Então era uma função
de médico. De médico. Interessante isso, né? Aqui ele vai citar várias passagens bíblicas, né? O Antigo Testamento usa várias palavras para referir-se à cura. O verbo rapar, que é curar, é usado 32 vezes com Deus como agente ativo, como em Gênesis capítulo 20, versículo 17, que narra a cura de Abimeleque por Deus. A cura de Abimeleque por Deus. Tá? Ele continua aqui falando, ó, maravilhoso. Depois do Novo Testamento também. O Novo Testamento emprega várias palavras para referir-se a remédios e médicos. Tá? O verbo terapeu refere-se ao tratamento médico e ocorre 43 vezes, quase exclusivamente, nos evangelhos e em Atos. Inclusive, Lucas era médico, né? Lucas era médico. No Novo Testamento, aí você tem aqui o mundo do Oriente Próximo, ou o Antigo Oriente Próximo, a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, e foi aqui que iniciou ou começou as grandes civilizações. Começaram aqui. A Babilônia, o egípcio, os sumérios, os acadianos, os cananeus, assírios, sírios. As grandes civilizações começaram onde? Na Mesopotâmia. O mundo começou aqui. Aqui, ó, na Mesopotâmia, ele vai citar o Código de Hammurabi, sobre essa questão, os médicos, né? Em todas as civilizações existiam ali os médicos. Todas. Tá? É uma pena que não dá para ler aqui, queridos. Então ele vai citar documentos históricos, né? Sobre essa questão. Cita aqui os remédios que os médicos usavam. Aí você tem o Egito, ó. Em relação à medicina, os egípcios, eles superam todos. Todos. A medicina egípcia era muito avançada, demais, demais. Você vê lá o processo que eles faziam para mumificar, a mumificação era fantástico, gente, fantástico, tá? Ele vai citar documentos egípcios, tá, que mostram isso, aqui é bem detalhado, olha só. Está os papiros sobre medicina, tá? Depois você vai aqui para o mundo greco-romano, a Grécia. Depois você vem aqui para Roma. Para Roma. A medicina romana. Aí você vem para o mundo judaico. A mesma coisa. Mundo judaico. Tá? O judaísmo fala sobre isso. E o cristianismo. Que ele cita Eusébio de Cesareia, né, no seu maravilhoso livro, né, clássico livro, História Eclesiástica. E acaba aqui com a bibliografia. Maravilhoso, né? Depois você tem aqui a magia, mas não vou mostrar, que não tem tempo. Morte e a vida após a morte. Isso aqui é maravilhoso porque 1106 a página, ele vai mostrar que o senso do sagrado sempre houve, né, nas religiões. E eles criam muito na vida após a morte. Todas as civilizações criam nisso. Então ele começa aqui sempre com uma pequena introdução. Aí o Antigo Testamento, onde ele vai citar várias passagens bíblicas sobre o assunto, a morte e a vida após a morte. Inclusive, a ideia de ressurreição estava presente no Antigo Testamento, claramente. Deixa eu pegar aqui mais coisas. Então, Antigo Testamento. Você tem o Novo Testamento, né? O mundo do Oriente Próximo. Ele fala aqui da Mesopotâmia. Aqui, ó.
Ó, segundo estimativas acadêmicas, a expectativa de vida no Antigo Oriente Próximo, por volta do início do primeiro milênio antes de Cristo, era em média de aproximadamente 40 anos. A idade de uma geração na estimativa bíblica. As catástrofes da natureza custavam muitas vidas. As inundações ocasionavam afogamentos. Então muita gente morria, né? Afogado. Aqui, ó. Segundo os relatos babilônicos da criação, os deuses criaram os seres humanos para aliviarem-se do trabalho necessário para manter o mundo físico. O Enuma Elish, inclusive eu fiz um vídeo sobre aqui, da série Respondendo Escritos, falando dele, né? Que é o poema babilônico da criação, onde fala da exaltação da Babilônia, da cidade da Babilônia, que era chamada de Portal dos Deuses, e também da exaltação e elevação do principal deus babilônico, que é Marduk, que mata Tiamat, e com seu corpo, metade ele faz o céu e a outra metade ele faz a terra, e por aí vai. Tá? Se você não assistiu esse vídeo, Respondendo Escritos, sobre o Enuma Elish, e a expressão Enuma Elish significa quando lá de cima. Quando lá de cima. Enuma Elish. Assista esse vídeo, eu tenho convicção absoluta que você vai gostar. Então aqui, ele cita aqui, cadê? Os seres humanos foram criados para serem servos dos deuses, uma força de trabalho produtiva para construir templos e oferecer sacrifícios a essas divindades. Tá? Depois ele vai citar a epopeia de Gilgamesh e por aí vai. Depois você tem o Egito, Anatólia. Ele cita fatos arqueológicos, é maravilhoso. Né? Você tem o mundo greco-romano. Ele começa a citar a Grécia. Tá? Que ele cita a mitologia grega. É show de bola. Roma, o mundo judaico e o mundo cristão, né? O cristianismo. Que é o mundo judaico, tem bastante coisa. Né? Olha só. E o cristianismo, aqui embaixo. Ele fala sobre a ressurreição. O Novo Testamento está recheado de passagens sobre a ressurreição dos mortos, né? E no final, como sempre, a bibliografia. Ok? Morte e a vida após a morte. Tem polícias e prisões. Ó, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Na página 1353. Vamos ver isso aqui. 1353. Aqui, ó. Sempre teve homossexuais no mundo, gente. Desde que o mundo é mundo. Sempre teve. Tá? Sempre teve. Isso não é um fato novo. Ele começa com o Antigo Testamento, como sempre, né? Aí ele vai citar várias obras, inclusive ele cita aqui a obra que eu tenho, do Gaion, que a Vida Nova trouxe, né? Em 2021, foi lançado, que é o melhor livro sobre esse tema, onde ele faz uma análise histórica, cultural, exegética, de todas as passagens que falam desse assunto. Tá? E mostra claramente que é antinatural, é pecado. Ele cita aqui a obra do Gaion. Aqui o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento. Cita as palavras gregas, tá? Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Não dá para ler por causa do tempo, tá, queridos? Mas é muito boa essa obra. Excelente. O mundo do Oriente Próximo, ele vai citar a Mesopotâmia, tá? Depois ele cita o Egito,
o mundo greco-romano, né? A Grécia, o homossexualismo era normal, né? Você tinha um homem casado, que tinha sua esposa e filhos, e ele tinha um escravo, onde mantinha relações sexuais com o escravo. E o escravo fazia o papel da mulher. O escravo era passivo e o seu dono, o seu senhor, era ativo. Normalmente eram homens mais velhos, tá? Que ficavam com os garotos. Garotos aí de 15 a 20 anos, que eram sodomizados, né? Penetrados por esses homens mais velhos. Uma coisa assim podre, né? Podre. Inclusive vários filósofos, Platão era um, que tinha relações sexuais com homens, né? Com escravos. Isso aqui é interessante. Aqui, ó, na Grécia. Depois ele vai citar o mundo judaico, Roma, que também era comum, né? O homossexualismo, o mundo judaico, que era totalmente contra, e o cristianismo, que foi também totalmente contra. Foi, não é, né? Não tem nem o que discutir sobre isso. Nós cristãos somos. A pessoa pode ser o que for. Você pode ser o que você for. Mas a Bíblia condena. Para ser cristão, tem que deixar esse pecado. Não tem o que fazer. Não tem que passar pano. E no final, como sempre, você tem aqui a bibliografia. Então, queridos, é uma obra maravilhosa. Quem tem essa obra sabe daquilo que eu estou falando, não estou inventando. E eu não faria um review aqui de obras, né? Não ia jogar dinheiro fora, comprar uma obra sendo que não vale nada. Eu não sei se você já teve o desprazer, como eu já tive, de não pesquisar a obra e comprar. E depois, quando você lê a obra, ou você dá uma olhada, dá uma folhada ali, você vê que não é aquilo que você imaginava. Aí você bate o arrependimento, né? Isso que é bom. Assistir reviews das obras, ver se de fato vale a pena. Principalmente quando a obra é um valor alto, né? Significativo. Então, está aqui o segundo vídeo, o segundo e último vídeo dessa obra. Se vocês gostaram, deixe o seu like, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos, querendo Deus.